pouco, os professores mudaram muito pouco, os modelos estão também muito pouco modificados, os estudantes mudaram demais. Temos a necessidade, então, de romper, como disse o professor citando Francis Bacon, romper, questionar os paradigmas e refletir sobre a educação do futuro. Que futuro? É a pergunta que eu deixo. Que futuro é esse? E a constatação que a educação está sendo transformada de fora para dentro. Gente, um encontro como esse, um congresso como esse, ele é importantíssimo, a discussão interna nas instituições. A discussão é fundamental, sem interlocução você não tem boa ciência, não tem boa educação. Só que a gente está num momento em que as mudanças vêm mais de fora para dentro do que de dentro para fora. O que eu estou querendo dizer? A universidade, como a escola de forma geral, hoje, ela precisa reassumir o seu protagonismo enquanto condutora e propositora de mudança. As políticas públicas, elas são reflexo dessas mudanças que vêm de fora para dentro? Ou elas fazem refletir suas intenções nas mudanças? São as políticas públicas, quem nasceu primeiro, ovo ou a galinha? São as políticas públicas que imprimem essa mudança? Ou são essas mudanças que imprimem as políticas públicas? Eu peguei aqui dois exemplos. Entre outras coisas, eu trabalhei no estado de São Paulo, lá em São Paulo, Secretaria de Gestão Pública. O título é pomposo. Eu fui especialista em políticas públicas. Concursado, direitinho. Com 1 ano e meio eu me exonerei. E foi lá no governo Serra, não tem problema nenhum, porque eu não estou falando nem bem nem mal, não estou partidarizando minha fala, mas em que teve a lei que proibiu o uso de celular em sala de aula. Vocês lembram disso? Que é ótimo, porque é um inferno, o aluno ficava ligando, recebendo chamado. Qual é o problema? O problema dessa lei é que o aluno já não tinha mais em mãos um aparelho como eu tinha há pouco tempo. Ele já tinha um smartphone em mãos. E o smartphone, às vezes, até faz chamada, dependendo se a pessoa tem um crédito, de celular. Porque, na verdade, ele acaba sendo o quê? Um instrumento de trabalho. Eu uso o meu smartphone mais como um computador pessoal do que outra coisa. Então, veja, essa lei aqui, por exemplo, ela está em desacordo com a juventude que está presente em sala de aula. Muitas vezes, eu mesmo outro dia estava até na mesa, numa outra instituição, e usando o meu smartphone para algumas anotações dos colegas da mesa. E fica tudo armazenado, eu tenho 64 megas no celular, olha que maravilha. Meu primeiro computador tinha 32. O meu smartphone tem o dobro. O que significa isso? Significa que eu não tenho um celular no bolso. Aliás, eu tenho usado muito pouco esses minutos. Eu tenho usado muito mais como instrumento de trabalho. E é o Estado quem coloca essa lei aqui. Pega um outro exemplo. Isso aqui dá discussão, hein? Vamos pegar as provas? Vamos pegar as provas. O aluno estuda na Unesp, o aluno estuda na USP, o aluno estuda na Unicamp, estuda em instituições extremamente progressistas, estuda na PUC, teve aula com Paulo Freire e tal. Aí quando ele vai para a educação, seja ela numa escola pública ou privada, vem, por exemplo, aqui não é defesa nenhuma, é só para, como eu falei, provocar, tá certo? Vem um dia de prova, por exemplo, ele separa os alunos, enfileira os alunos, parece um concurso público, não pode olhar para o lado, deixa seus aparelhos aqui na frente, não é isso? Você não pode consultar absolutamente nada. E a gente fala que a escola está preparando para a vida, só que a vida não é assim. Eu, por exemplo, quando vou montar um projeto na instituição em que eu trabalho, ninguém esconde o material. E a gente, inclusive, cola junto. Busca lá para a gente. Pega lá a LDB. Ô, João, pega aquele livro lá, Estrutura e Funcionamento, vamos consultar lá aquele artigo 36. Ô, Raquel, pega aquele outro texto para a gente lá, tá certo? Vamos refazer. A vida é assim. Mas parece que a gente não está preparando o aluno para esse mundo. Ou talvez esteja para um mundo que a gente ainda não colonizou. Talvez seja para Marte, não sei. Mas para esse aqui parece que ainda não. Enfim,
quando você... aqui, temos outros exemplos? Temos. Temos vários outros exemplos. Vários outros exemplos. Né? Enfim, com todo respeito, por favor, a todos os componentes curriculares, a todas as ciências. Né? Quando alguém diz que você tem que ter mais aula de matemática numa escola, não é? E a justificativa é que a gente usa mais a matemática na vida do que qualquer outra coisa, eu acho que eu vivo em outro planeta, eu fui abduzido. Porque eu vou numa fila de banco, eu vou no supermercado, eu não vejo as pessoas discutindo tabuada, hipotenusa, elas estão discutindo política, geografia, física. Esfriou. Será que amanhã vai chover? Nossa, você viu que virada brusca em São Paulo? São Paulo é maluco, né? E agora o Cunha, será que cai ou não cai? Parece que no mundo que eu vivo, as pessoas, elas usam mais ciência política, elas usam mais sociologia, elas usam mais geografia, elas usam mais história. Mal, mas usam. E a tabuada, muitas vezes, usa até os 6. Tanto que vai fazer um financiamento, é assim, a prestação é boa, cabe no meu bolso, mesmo que eu esteja pagando 3 carros, levando só um para casa. Como que eu uso mais matemática? Se eu consigo ser lesado todos os dias, não sabendo fazer as contas, inclusive. Não respondam, por favor, para que serve a regra de 3. É claro que ela serve, o problema é que não nos explicaram ainda para que serve. Então, eu acho que deve ter 12 aulas de matemática por semana e uma de história só. Só que tem que dar uma justificativa plausível. Agora, falar que usa mais do que história não é verdade, porque onde eu vivo, né, país chamado Brasil, a gente usa mais a história. Aliás, lá onde eu vivo, a gente tem discutido muito política, mas não parece que a gente tem aula de política na escola. Inclusive, a escola sem partido quer cortar qualquer conteúdo que atine a política. A educação, na contemporaneidade, ela tem se tornado parte importante dos projetos de desenvolvimento. Tá certo? Sobretudo, se a gente pensar, a partir de 1930. 1930, gente, querendo ou não querendo, é um divisor de águas no Brasil. Eu me movimento do trabalho com a câmera, né? A câmera estava sentada ali cochilando. Eu estou andando ser despertado. Então, olha só. Desde 1930, o que a gente tem em 30? A ascensão da era Vargas, o governo Vargas, e o Brasil era um antes e outro depois. Nossa, gente, aqui é a minha praia, eu sou curioso na educação, mas aqui é a minha praia, eu ficaria um bom tempo falando. O Brasil é outro, e quando eu falo outro, nem estou fazendo aqui qualquer avaliação positiva ou negativa. Eu vou dar um exemplo para vocês só, que eu caio em tentação sempre. Vamos pegar o Vargas. O Brasil, que não tinha mineradora, pegava uma mineradora inglesa, tirava o minério de ferro aqui do solo e vendia por um valor X, ele ia para a Inglaterra, era processado e voltava como aço, por 10x. Como é que ficava a nossa dívida externa ou a balança de pagamentos? Aí o Getúlio Vargas falou, vamos fazer o seguinte, vamos criar uma companhia chamada Vale do Rio Doce, que agora é só Vale, depois da privatização. Então a Vale do Rio Doce vai fazer o trabalho que os ingleses faziam. Então aquele X vai ficar aqui. Só que vamos criar também outra empresa chamada CSN, Companhia Siderúrgica Nacional, que vai fazer aquilo que os ingleses fazem, ou seja, transformar o ferro em aço. Então ao invés de pagar 10x, não pagamos nada. Em 53 ele cria a Petrobras. Numa época em que o Brasil mal tinha automóvel. Em 1938, ele assina um tratado com a Bolívia, assegurando a exploração do petróleo e do gás boliviano pelo Brasil. Mas como se o Brasil não explorava nem o próprio? É que ele está pensando nas futuras gerações. E hoje, pelo menos em São Paulo, a frota de táxi é movida a gás. E o gás vem por um imenso, gigantesco gasoduto que vem lá da Bolívia. Dizem que a diferença de um estadista e de um governante é que o governante pensa na próxima eleição, o estadista na próxima geração. Parece que esse foi o caso do Vargas. O Brasil é outro. E é ele quem cria, inclusive, o quê? O Ministério da Educação.
conjugado com a saúde, é verdade. Mas é revolucionário, porque um país periférico, dependente, tá certo? Naquela época se falava terceiro mundo. Um país subdesenvolvido como o Brasil ter o Ministério da Educação era revolucionário em 1930, o que valeu inclusive para Vargas a alcunha de comunista, porque isso era coisa da União Soviética. Ô Ramon, e quem vendeu tudo, já começou a vender tudo isso ou quer vender tudo isso para o estrangeiro outra vez? A pergunta é retórica do professor, porque ele sabe e vocês sabem, tão bem quanto eu. Bom, acho que as provocações estão funcionando. Colocar em movimento isso. Qual é a reflexão que eu proponho aqui? Alguém conhece alguém que não defende a educação? Até quem mina a educação defende. Como diria Nelson Rodrigues, não há brasileiro vivo ou morto que não defenda a educação. Mesmo quem apoia, aprova e leva à frente a PEC 241, você falar assim, o senhor defende a educação? Claro, cada vez mais recursos, ainda que ele esteja cada vez mais retirando recursos. Ninguém vai dizer em sã consciência. De novo, aquele conceito subjacente de ideologia. Educação e desenvolvimento ainda. Se a gente pensar do ponto de vista capitalista, ou seja, estamos aqui, não vamos mudar a ordem, vamos pelo menos desenvolver o Brasil. Legal. Veja, não é provocar crescimento econômico só. Crescimento econômico o Brasil sempre teve. Não está tendo agora. Crescimento econômico é diferente de desenvolvimento. Crescimento econômico é crescimento do PIB. Desenvolvimento é quando você pega esse PIB e faz uma mínima distribuição. Tudo bem? Aí você tem desenvolvimento. Para acelerarmos o desenvolvimento socioeconômico do país, a gente tem que vencer o quê? Isso do ponto de vista capitalista, a baixa produtividade. A gente tem que vencer isso. Enquanto o japonês produz 5 carros, a gente produz 1. É por isso também, mas não só por isso, que o carro no Brasil é mais caro. Fala, pô, você viu, nos Estados Unidos é barato, meu. Um Civic lá é 30 mil, aqui eu pago 100 mil. Por quê? É porque lá eles fabricam mais rápido. É por isso. O parafuso é apertado mais rápido. Lá tem parafusadeira elétrica que ainda é no braço, mal comparando. Você tem poucos anos de escolaridade, você tem uma escolaridade ruim, tem poucos anos, ela é ruim, e uma escolaridade cuja metodologia ainda se volta para o passado e não para o futuro. Eu vou fazer uma pergunta para vocês aqui, mas é retórica, não precisa responder, até porque isso aqui é uma palestra, e não cabe, né, no ritual da palestra a gente ficar debatendo. Vamos debater depois. Alguém conhece? É que aqui é interior, né? Aqui é mais, talvez, o que eu vou falar talvez não valha aqui, mas vamos lá. Alguém conhece, vamos lá, alguém que trabalha no setor de serviços? Muita gente conhece. O que é setor de serviços? Qualquer setor que não seja indústria e agricultura. Alguém deve conhecer. Alguém conhece alguém que trabalha na indústria? A Volkswagen produzia 10% do que produz hoje de automóveis, atenção, com 6 vezes mais funcionários no início dos anos 70. O que significa isso? Que hoje ela produz mais carros com muito menos gente. Por isso que o tempo todo você tem o PDV, Programa de Demissão Voluntária. A Volkswagen produz por ano no Brasil 1,5 milhão de veículos. Talvez esse ano não produza porque, enfim, ninguém está comprando muito carro. Eu estou vendendo o meu, já vendi um, da minha esposa, estou vendendo o meu. Ou seja, eu estou competindo com a Volkswagen, né? Com a diferença que eu não fabriquei. A Volkswagen hoje, ela tem um programa de demissão voluntária, que no passado era esporádico. Ele tem um setor na Volkswagen que é contínuo, é o PDV, então tem um gerente de PDV, ele está lá o tempo todo. Por quê? Porque continuamente precisa dispensar mão de obra. No entanto, as escolas ainda preparam os alunos para trabalharem muito mais na indústria do que em qualquer outro setor. E aqui, gente, a gente poderia pegar a história, a filosofia da educação, tá certo? E fazer algumas reflexões a respeito. Aquilo mesmo que eu falei da prova, não é?
como também outros exemplos que nós temos. Não é? Por que o uniforme é implantado nas escolas no século XIX? É isso? Era, de certa forma, já para acostumar, né, aquele trabalhador ao uniforme, ao macacão azul da fábrica. Hoje já não tem mais necessidade. Ah, mas é por uma questão de segurança. Hoje, está provado, né? O problema de segurança nas escolas é causado mais pela comunidade interna do que externa. Geralmente quem entra nos Estados Unidos e abre fogo contra os estudantes é alguém matriculado na mesma sala dos estudantes. Não é alguém que entrou porque a catraca estava desligada. Tem catraca aqui na Unesp? Não. Vocês entenderam o que eu falei? A escola ainda prepara, né, um aluno pensando numa sociedade, numa formação social do século XIX. Não tenho dúvida. Não tenho dúvida em relação a isso. A maioria das pessoas trabalha no setor de serviços, e o setor de serviços envolve conversar com pessoas. O que o professor faz? O que um vendedor faz? E o que o professor e os pais fazem desde cedo? Não converse com estranhos. Como que no determinado momento você rompe esse paradigma e fala, ó, vai trabalhar em vendas? Mas eu nunca conversei com estranho. Pois é, cara, agora você tem que desabrochar. É maluco, é esquizofrênico isso. Entendeu? Você está preparando para um outro mundo. Já 5, faltou na introdução. Brincadeira. Aqui, para não dizer que eu não trouxe algumas pistas, né? Que são só pistas. Desafios. Eu gosto muito de pensar no futuro, gente, fazendo a ligação com o passado. Uma das coisas que eu descobri como historiador é que a história não é linear e que o futuro não é necessariamente melhor do que o passado. Sabe aquela história linear positivista? Hoje é melhor do que ontem, amanhã será melhor do que hoje. Então vejam só, eu acho que talvez avançar pelo século XXI, retornando ao período clássico grego, eu coloco como pergunta, talvez seja uma boa pista para a gente saber por onde encaminhar novas políticas. Ao invés de ensinarmos a muitos como se fossem um só, ensinarmos a muitos como se não fossem um só. Gente, eu estou cada vez mais convencido de que nós temos não só um DNA, esse que foi descoberto há pouco, né? Mas a gente tem um DNA educacional. Cada um aprende de um jeito. Não tem texto que você tem que ler 5 vezes, com um colega do teu lado falando que você é burro, que você não entende. E um dia você vira professor daquele texto, inclusive. Tem coisa que você aprende de primeira. Tem gente que consegue aprender, né? Está ali prestando atenção no professor, respondendo uma mensagem no WhatsApp e de repente lendo uma notícia no jornal. Né? Ele é da chamada geração Y, ele é hiperativo. Né? Há pouco tempo, né, seria encaminhado para um especialista, caso de tratamento, ele não tem concentração. Sendo que hoje as empresas, inclusive, exigem pessoas que sejam cada vez mais assim. Você chegar numa empresa e falar, não, é o seguinte, com licença, eu preciso de 3 meses para desenvolver esse projeto. Eu vou me fechar numa sala, pegar um cinzeiro, cigarro, uma garrafa de café. Não, acabou, a coisa é muito mais, entendeu? É muito mais dinâmica. Tá? Só que a gente ainda pensa, né, numa educação, que é uma educação que cada vez mais se democratiza, só que esses muitos que chegam na educação são tratados como se fossem um só. Então essa hegemonização, essa padronização, eu acho mais ainda, os professores, gente, eu sou professor, por favor, e tem professor que quer me bater, meus colegas, que eu falo assim, o ideal seria cada aluno ter uma avaliação diferente, porque cada um ferve numa temperatura diferente. Olha que coisa! E aí, a gente retomar algumas coisas que dizem respeito à paideia. Né? E aqui vai uma reflexão, é uma pergunta que eu coloco, por favor, devemos retornar à paideia? O epistemos, a inteligência cognitiva de pensar e conhecer, o ethos, a inteligência emocional de sentir, e a praxis, a inteligência volitiva de querer, de agir. Não é? Disse o Essa de Queiroz,
o escritor português do século XIX, aí ele está falando para os portugueses, num contexto talvez um tanto semelhante ao nosso, em outra configuração. Não sabemos para onde ir, sabemos, no entanto, onde não devemos ficar. É muito legal, a ciência também é boa por isso. Às vezes a ciência ela não tem uma resposta, mas ela tem uma resposta do que você não deve fazer. Às vezes você não sabe para onde ir, mas você tem certeza onde não deve ficar. E isso já é uma boa pista. Entendeu? Isso já é uma boa pista. Professores, rapidamente eu vou passar por conta do tempo aqui. Eles se sentem reconhecidos? Têm apoio e os meios que precisam para fazer tudo aquilo que a gente falou? São suficientemente inovadores e proativos como o nosso tempo requer? Eu estou fazendo uma autocrítica. Eu estou fazendo uma autocrítica. Eu tenho celular desde 2010. Eu me orgulhava de chegar em sala de aula e falar, eu sou a prova viva de que é possível viver sem celular. E teve um momento que eu sucumbi. Há 2 anos, eu tive que comprar um smartphone. Porque simplesmente eu estava me alienando, inclusive da minha família e dos meus filhos. Eu tive que comprar um smartphone. Ou seja, a gente precisa, de alguma forma, também acompanhar a inovação e ter alguma proatividade diante dessa mudança que vem, sobretudo com o estudante. Como funcionam os programas de formação e seleção de professores? Gente, eu falo por experiência própria, inclusive fazendo a minha autocrítica. Eu não me contrataria há 27 anos, quando eu iniciei no magistério, ainda estudante. Eu não me contrataria. Disse o Groucho Marx, né? Ele falou, eu não entraria num clube que me aceitasse como sócio. Né? Mas o fato de me aceitarem como professor, e não só na escola pública, mas numa escola privada tradicional em São Paulo, já demonstrava, inclusive, a fragilidade daquelas instituições. Uma outra coisa que a gente precisa pensar, né? Professor e investigador. Gente, eu sou pesquisador, tá? Mas pesquisar não significa necessariamente uma melhor docência. Pode ajudar, e deveria ajudar, mas nem sempre. Recentemente, numa grande universidade em São Paulo, pública, um grande intelectual que vocês devem ler, para alunos de 1º semestre de pedagogia, disse o seguinte, né? Diante de uma pergunta de uma aluna, perguntando sobre o texto, como que ela poderia aplicar aquilo em sala de aula. Ele falou, não estou preocupado com sala de aula, eu estou formando pedagogos e não professores. Isso para mim eu não vou dar o nome porque assim, é um grande intelectual. Mas assim, é isso, formar o pesquisador, né, alijado, separado, alienado da docência, isso não resolve o problema da educação e não ajuda, cria 2 coisas. Eu conheço instituições públicas e particulares em que o professor pesquisador, aquele que dá aula na pós-graduação, se em algum semestre ele for lecionar na graduação, ele se sente rebaixado na carreira, quando ele deveria estar orgulhoso. Não, graduação é para outros, para quem está iniciando. Isso é para assistente. Professor e investigador não significa melhor docência. Como disse Jorge Bernard Shaw, quem sabe faz, quem não sabe ensina. Aqui eu adapto. Quem sabe pesquisa, quem não sabe ensina. O ideal é que aquele que ensina também saiba fazer, também saiba produzir conhecimento. E independente do material do COC, de qualquer sistema de ensino, seja capaz de refletir sobre o material, inclusive sobre um material que seja ruim, que seja limitador, esprema aquele limão e faça uma limonada. Porque é possível. É possível você dar uma aula antinazista, é possível você lecionar do ponto de vista humanista, utilizando Mein Kampf e colocando todas as incongruências que estão colocadas naquele livro. Não precisa proibir o livro. Como disse Milor Fernandes, o importante não é a coisa, é o uso que você faz da coisa. E aqui lembrando Friedrich Nietzsche, na educação como na cozinha, o segredo ainda é o cozinheiro. E o cozinheiro da educação ainda é o professor. E ele é o ser pensante da relação.
O professor que eu fui há 25 anos responde aos dias de hoje? Antes, o estudante entrava no ensino superior por mérito. O vestibular selecionava, era complicado. Hoje, ele tem o direito. Ele entra por direito. É outro estudante. Entendeu? Eu lembro uma aula numa grande instituição de São Paulo, primeiro dia de aula, primeiro semestre, e a professora disse assim, escola pública, hein? Falou assim, olha, então para a semana que vem vocês vão ler René Descartes. Tá bom? O texto está lá na pasta, era texto ainda. E quando a gente vai na pasta, a gente encontra um texto intitulado De cours sur le méthode, estava em francês. E na aula seguinte, um aluno fala, professora, o texto estava em francês. Aí eu perguntei, qual o problema? O problema é que eu não leio em francês. Ela falou, o problema é seu, porque eu leio. Se vira. O que eu estava dizendo mesmo? Eu estava falando que ele entrava por mérito, não por direito. Professor, eu entrei por mérito. Todos nós entramos, mas hoje